glorioso Gonzalo Plata, o atacante que não faz gol, o atacante que não decide, mas que tem todas as oportunidades quando não tem Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz não abre mão do Plata, que eu acho que é um bom jogador, tem seus predicados, mas joga de centroavante, tu faz gol, não chuta no gol. Não chuta no gol. O cara não chuta no gol. Né? Ele vai lá e consegue arrumar mais um cartão vermelho. Semana passada, a expulsão dele foi injusta, é verdade. Mas também teve um quê de ingenuidade. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo, tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência. O Plata vive até hoje daquele gol que ele fez na final da Copa do Brasil. Aquele que ele deu uma cavadinha contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Tecnicamente, é um jogador completamente limitado, anárquico. Ele hoje deve ter recebido umas... O Flamengo no primeiro tempo é um Flamengo de Saúl errando muito, de Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha, de Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta, o gol ele tem erro de um cara que fez uma partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete. Salve, salve, nação! O culpado pelo empate do Flamengo se chama Gonzalo Plata, com toda certeza. O Flamengo vinha melhor do que o São Paulo no segundo tempo, conseguiu até a virada com Samuel Lino, que já iria sair, mas acabou fazendo o gol, né? Teve um gol impedido do Samuel Lino que ele fez com assistência de Arrascaeta, mas depois ele conseguiu fazer o 2-1 e o Flamengo, 2-1 virado, passou alguns minutos, Gonzalo Plata expulso novamente, né? E uma estatística para vocês, nos últimos 3 jogos do Flamengo, o Flamengo teve 3 jogadores expulsos, um em cada jogo, né? Libertadores, Plata, Brasileirão, Everton Araújo e agora Plata novamente, né? E muita gente agradecendo porque o Plata está fora da final da Libertadores, né? Do jeito que ele tá jogando, ir para balada o cara quer. E agora jogar dentro de campo não quer, né? Porque o que o cara tá fazendo... Hoje ele nem reclamou, não tinha o que reclamar. Era a expulsão, cartão vermelho, roxo ali na certa. Deixe seu like, deixe sua opinião, deixe a sua indignação aí nos comentários. E hype o vídeo, dá essa moral pro teu amigo e tamo junto. 2, Flamengo 2, jogo disputado na Vila Belmiro. Jogo em que o Flamengo perdia por 1-0 num gol bizarro. O Flamengo repetiu a inconsequência com a bola em seu domínio dentro da área diante de uma pressão do adversário. O senhor Rascaeta, o senhor Alexandre, o senhor Eric Pulga tentando sair jogando com vários jogadores do São Paulo ali nas imediações. Perderam a bola e o Luciano fez 1-0. Teve a chance de empatar num pênalti. Um pênalti daqueles que se marca no Brasil. O jogador vai na frente, o outro vem, todo trabalhado nas costas, já dá uma freada a Rascaeta para tomar o trambolhão. Marcado, empata o jogo. E quando vira no segundo tempo com um bonito gol, até uma boa jogada, o gol do Samuel Lino, o glorioso Gonzalo Plata, o atacante que não faz gol, o atacante que não decide, mas que tem todas as oportunidades quando não tem Bruno Henrique, o técnico Felipe Luiz não abre mão do Plata, que eu acho que é um bom jogador, tem seus predicados, mas joga de centroavante, tu faz gol, não chuta no gol. Não chuta no gol. O cara não chuta no gol. Né? Ele vai lá e consegue arrumar mais um cartão vermelho. Semana passada, a expulsão dele foi injusta, é verdade. Mas também teve um quê de ingenuidade. Quando o Marcos Rojo, tarimbado, experiente jogador argentino, vai lá e dá uma cutucada nele, o que deveria ter feito o Plata? Ficava na dele, não faz nada, não tem nenhuma reação. Então, finge que foi agredido, faz qualquer coisa. Aí o que ele fez? Simplesmente, ele revidou ali com um tapinha e foi a senha para o árbitro chileno, o Salo, né? Colocando o Flamengo numa situação difícil daquele jogo, tendo que ficar se defendendo durante muito tempo, que ele ficou 11 para 12 minutos, com um homem a menos. E aí o Flamengo se vê de novo nessa situação hoje, com muito tempo pela frente, tendo a obrigação de se defender contra o São Paulo, com 11 contra 10. E toma um gol de empate. No final das contas, esse ponto até acaba sendo muito valioso, né? Porque o Flamengo fica com um pontinho, um jogo que poderia ter perdido. Ficou muito tempo com um homem a menos. O São Paulo não soube, de certa forma, aproveitar essa vantagem numérica. É impressionante como o jogador comete esse tipo de erro, e daqui a pouquinho vamos ouvir o Felipe Luiz certamente minimizando, porque ele não vai criticar o jogador publicamente, mas o que vai acontecer? É brincadeira, meu irmão, vou te contar. Olha, o Marcos Paulo Lima, nosso companheiro lá do jornal Correio Brasiliense, ele relata aqui 9 expulsões do Flamengo no ano.
Gerson contra o Botafogo, Cleiton contra o Botafogo, Gerson contra o Bahia, Plata cancelado contra o Estudiantes, Danilo contra o Bahia, Olacian contra o Bahia, Plata contra o Racing, Everton Araújo contra o Sport, Plata contra o São Paulo. Isso significa que o Flamengo teve jogador expulso nos 3 últimos jogos. Contra o Racing, Sport, contra o São Paulo. E contra o Bahia, que foi pouco antes, teve 2 expulsões. É isso. Esse é o Flamengo do Felipe Luiz, que coleciona os jogadores expulsos e, em sequência, uma expulsão que comprometeu tremendamente o comportamento da equipe. O técnico Felipe Luiz vai falar agora. Repito, o pênalti só se marca no Brasil esses pênaltis, tá? Pênalti à brasileira. E o gol que o Flamengo tomou é uma vergonha. O Felipe Luiz não ficar indignado por tomar esse tipo de gol é absurdo. Tinha que estar cuspindo a abelha africana. Falha gravíssima de Arrascaeta primeiro, depois do Alexandre e do Érico Pulga. Os 3, especialmente esses 2 últimos. Impressionante. 2 minutos, todo mundo na área. Gente, afasta a bola, reorganiza a defesa e vai para o jogo. Não quer sair jogando com vários jogadores ali. Perde. Não pode. 2 minutos. Brincadeira. É muita soberba. Muita soberba. O Plata estava fazendo hora extra. Concordo. Mas fica. Cara, ele tem a preferência dele por alguns jogadores, que é uma coisa impressionante. É o Plata, é o queridinho dele, Ayrton Lucas. Ele não abre mão. Sabe? Alguns jogadores assim, que não tem jeito. Ele não abre mão. O Bruno Henrique, mesmo jogando mal sempre, ele coloca no time. E outros, o Vinha não joga nunca. Olha, se entra na roubada. O Juninho, coitado, nunca tem chance. Nunca tem chance. Esquece. Entra faltando 3 minutos. Yuri Melo. Aquele gol foi uma vergonha, uma coisa assim, cara, inadmissível, inaceitável. Como é que o BAP, que é o presidente, reage a isso, hein? Fica a pé da vida. O que é que ele fala? Eu fico curioso. Gente, 3 mil likes. Eu espero que o Felipe Luiz não tenha peninha do Plata na coletiva de imprensa e fale do quanto esse cara foi burro e do quanto ele colocou o título brasileiro do Flamengo em jogo. Uma briga pelo título brasileiro. Um jogador irresponsável, um jogador que foi expulso injustamente na Libertadores, mas por um ato idiota, e um jogo depois o cara faz outra idiotice e é expulso. Então, se o Felipe Luiz teve culhão para ir para a coletiva e expor o Pedro, quando o Pedro não estava rendendo no treino, hoje ele tem que ir na coletiva e falar: a burrice do Plata, a inconsequência do Plata custou 3 pontos para o Flamengo. Jogador irresponsável, jogador que tá soltinho na noite carioca, mas para jogar bola não para de ser expulso. Não pode, depois de uma expulsão como aquela, na Libertadores, um jogo depois, o cara prejudicar o time de novo, tem que ser punido. Falta pro Plata responsabilidade, inteligência e vergonha na cara para colocar todo o time do Flamengo nessa situação. Faz o gol da virada, busca o resultado e aí todo o time é prejudicado pela burrice, pela inconsequência, pela irresponsabilidade desse cara. De novo, tem que ter punição e tem que ser exposto na coletiva de imprensa. Agora eu quero ver se o Felipe Luiz vai fazer com o Platinha o que ele fez com o Pedro. Bizarro, burrice, idiotice. Plata é um jogador preferido de Felipe Luiz. Um dos prediletos de Felipe Luiz. Um dos jogadores que, segundo não só o treinador rubro-negro, Felipe, como também os inúmeros analistas táticos, que agora pululam como se fossem pardais numa praça. Cada vez tem mais analista tático. Cada vez tem mais desses analistas táticos que consideram o Plata um jogador importantíssimo. Não, ele facilita tudo. Ele marca na saída de bola. Ele ajuda o time do Flamengo. Existe o futebol dos analistas táticos e existe o futebol da vida real. Na vida real, Plata é um perna de pau inútil e, ultimamente, prejudicial ao time do Flamengo. 3 expulsões seguidas. 3. A primeira, ele até teve o cartão vermelho anulado porque ele deu uma sola. Vá lá. Mas e as outras 2? E essa de hoje, gente? O Flamengo tinha acabado de conseguir fazer o segundo gol. O Flamengo era senhor das ações. Vitória
para lá de bem encaminhada. São Paulo acuado e este perna de pau dá uma entrada criminosa e acaba expulso. Tem coisas que não adianta você querer enganar a trouxa. O Plata é um baita de um perna de pau. O Plata vive até hoje daquele gol que ele fez na final da Copa do Brasil, aquele que ele deu uma cavadinha contra o Atlético Mineiro lá na Arena MRV. Tecnicamente, é um jogador completamente limitado, anárquico. Ele hoje deve ter recebido umas 10 bolas. Ele não conseguiu segurar nenhuma. Ou ele é desarmado, ou ele toca para trás. O Plata tem essa mania também, ele recebe e toca para trás. Ele acha que o marcador vai vir com ele, ele vai poder receber nas costas. Se ele receber, se por acaso ele receber nas costas, sabe o que ele vai fazer? Chutar na lua. A melhor coisa que o Flamengo fazia hoje era rescindir o contrato desse equatoriano. Filho, tá bom, mas não te quero mais, não. A grande notícia em relação ao Plata é que ele está suspenso da final da Libertadores. Porque ele não ia ajudar em nada e ainda corria o risco de entregar a rapadura como ele entregou hoje. Felipe foi mal ao escalá-lo, Felipe foi mal ao não tirá-lo. A substituição que o Felipe ia fazer, pelo menos pelo que contaram os repórteres na transmissão, e são dois ótimos repórteres, era tirar o Samuel Lino e colocar o Luiz Araújo. Não deveria pensar em tirar o Luiz Araújo, deveria ter pensado em tirar o Plata. O Samuel Lino também não estava jogando bem. Ok, concordo. Mas é um jogador que tem recurso e fez aquele golaço, numa jogada linda do Arrascaeta, que não deixou a bola sair, tocou para trás para o Emerson Royal. Emerson Royal, que muita gente aqui adora esculhambar, e eu digo é um bom lateral direito, botou na área e o Samulino meteu. Ali, o Felipe tinha que ter imediatamente, disse, não vou tirar o Samuel Lino porque ele fez um gol e vai crescer. Vou tirar o Plata. Porque o Plata era -1 em campo, gente. O Plata é costumeiramente -1 em campo. O Plata só joga bem na cabeça do Felipe Luiz e dos analistas táticos, que adoram puxar o saco do técnico do Flamengo. A derrota de hoje está na conta do Plata, mas não é só na do Plata, não. Está na conta do Felipe Luiz. Derrota que eu chamo empate, né? Mas esse empate de hoje, se o Palmeiras derrotar o Santos amanhã, o que é bem provável de acontecer, nem o Neymar vai jogar por causa de frescurinha também, tapetinho, não posso jogar. Porra, ele vai abrir 3 pontos do Flamengo. Sabe o que significa abrir 3 pontos do Flamengo? Que o Flamengo vai precisar ter mais 2 vitórias a mais do que o Palmeiras. Até este empate com hoje, bastava o Flamengo um tropeço do Palmeiras, bastava até um empate se o Palmeiras ganhasse, se o Flamengo ganhasse, o Palmeiras passava 2 pontos à frente com o mesmo número de vitórias. Hoje, graças a essa lambança federal, o que acontece é que o Palmeiras ganhando amanhã, o Flamengo agora está a 2 vitórias do Palmeiras. Precisará de 2 rodadas em que o Flamengo vença e o Palmeiras perca. Vocês acham que isso vai acontecer? Não vai. Não vai. O Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro hoje. Para mim, o Flamengo perdeu o Campeonato Brasileiro hoje. Agora, o que o Plata, cara, é imperdoável. Ele não jogou nada o jogo inteiro. O jogo inteiro foi um inútil. Foi -1 em campo. Brigou com a bola os 90 não, porque ele não ficou 90. O tempo todo que ele ficou em campo, ele brigou com a bola. Ele e a bola não falam o mesmo idioma. E o Felipe não somente o escala, como o mantém. Jogadores que você vê logo que esse Plata nunca me enganou. Nunca me enganou. Vocês que me acompanham aqui estão carecas de saber. Eu sempre disse, é um alucinado, briga com a bola, jogador anárquico. É isso que o Plata é. Ah, não, diz o Felipe, mas ele marca a saída de bola. O centroavante não tem que marcar a saída de bola de ninguém, gente. Faz uma sombrinha e olhe lá. Agora, quando a bola chega no pé dele, ele tem que saber o que fazer com ela. Ele tem que saber fazer um peão, ele tem que saber driblar. Ele não sabe nada. O Plata não sabe nada. O Plata é um presepeiro que, por correr muito no campo inteiro, encanta o Felipe Luiz e os nossos geniais analistas táticos. Eu vou atender a demanda do YouTube aqui. Vamos lá. Esse empate do Flamengo passa
diretamente pelo Plata ou tem mais coisa aí nesse jogo, hein, ô Jean? Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Para mim vai muito para conta do Plata, sim, mas muito mesmo. Pelo que estava o jogo no segundo tempo, acho que no primeiro tempo o São Paulo até fazia um jogo assim, ninguém pode falar que o São Paulo não se dedica, não marca, não batalha, não briga. É um time brigador. Um guerreiro pra caramba. Foi assim o tempo todo, acho que no primeiro tempo, ao mesmo tempo em que a diferença técnica entre as duas equipes, para mim, era evidente do primeiro ao último minuto do jogo, né? Então, assim, era um Flamengo, apesar de toda a luta do São Paulo e de uma certa até desconcentração do Flamengo, né, como a gente vê inclusive no gol do São Paulo, era um Flamengo que, acho, para mim, foi ligeiramente superior no primeiro tempo, desperdiçou ali oportunidades. Então, apesar de toda a luta do São Paulo, a superioridade do Flamengo era clara. No segundo tempo, para mim, isso se intensifica. O Flamengo volta ainda melhor, produzindo ainda mais, tanto que antes de fazer o segundo gol já tinha desperdiçado uma ou duas boas oportunidades. E a coisa, assim, acho que caminhava de fato para uma vitória do Flamengo. Bom dizer, o São Paulo tinha no banco de reservas 2 caras com capacidade de mudar o jogo, de melhorar muito o jogo para o São Paulo. E provaram isso, né? Que eram Marcos Antônio e Lucas. E aí, independentemente da expulsão do Plata. Mas, para mim, acho que vai muito para conta do Plata, assim, porque a partir dali, né, a superioridade numérica do São Paulo, e aí com o Marcos Antônio e com o Lucas em campo, permitiram ao São Paulo partir mais para cima, criar mais, fazer o que ele podia fazer, conseguiu o gol de empate e o jogo, acho que ficou aberto. O São Paulo poderia até ter virado, né, depois de empatar o jogo com um jogador a mais. O Pedro Ivo olha essa imagem, imagino que concorde com a expulsão, porém, pela cara dele, ele não concorda muito que o Flamengo só não conseguiu ganhar esse jogo por causa da expulsão. Eu não disse. É que o final da fala do Birne, boa noite. Boa noite, Pedro. Vitor, William, Jean, Calçade, o fã do esporte com a gente. O final da fala do Birne talvez me deu o gancho perfeito quando eu acho que ele arremata com algo que eu concordo também. O Plata é fundamental, mas não é só. Porque dá para passear pela história do jogo sem ficar apenas na expulsão do Plata e tentar entender por que o Flamengo não amplia a vantagem, o tal do cara 3-1 antes, dada a diferença técnica dos times. Por que, apesar da expulsão, o gol de empate do São Paulo não tem a ver só com a expulsão? Porque, se você parar para ver, uma semana atrás, a gente estava falando de um Flamengo muito consistente, de muito caráter, que, apesar de uma expulsão, se defendeu e defendeu uma linha, a mando do seu treinador, especialista, bebeu muito nessa fonte, como poucos. Hoje não. E hoje, para tentar explicar isso, eu volto lá no início do jogo. Antes de expulsão de Plata, antes de Ferreirinha, antes do segundo tempo, já era o Flamengo abaixo. E quando talvez a gente tiver que sentar aqui amanhã, nós 5 de novo, para hipoteticamente falar de uma possível vantagem do Palmeiras e tentar desenhar o campeonato, a gente vai tentar explicar onde o Flamengo está deixando essa vantagem de ser ampliada. É um Flamengo que, entre uma semifinal e outra, vai com a mobilização lá embaixo com Fortaleza. É um Flamengo que hoje já entra disperso, antes mesmo de Plata. O Flamengo, no primeiro tempo, é um Flamengo de Saúl errando muito. De Emerson Royal sofrendo com Ferreirinha. De Pulgar errando muito. O gol ele tem decisão ruim do Arrascaeta. O gol ele tem erro de um cara que fez uma partida irrepreensível semana passada, que foi o Alexandre, um erro que ele não comete. Sim. Tem erro de novo do Pulgar. E tem quase que um Luciano. Tá todo mundo pedindo para você fazer. O Luciano vai lá e faz o gol. Aí depois disso, o São Paulo marca melhor. Eu discordo um pouco, muita gente falando que o Flamengo foi melhor na primeira etapa. Assim, eu discordo, acho que o São Paulo, pelo que podia fazer, o São Paulo marca melhor quando sobe, se defende bem quando baixa. A decisão de tirar jogadores como o Marcos Antônio e o Lucas, de povoar ao meio, trava o Flamengo, tem dificuldade de criar. E no segundo tempo, aí o Flamengo melhorou um pouquinho. Acho que ele estica e aí faz o... com o que o próprio Flamengo pode. Exatamente, né, acho que são as réguas. Porque o Flamengo criou mais do que o São Paulo. Mas acho que a gente vai precisar passar pelo que o Flamengo pode e não faz para talvez desenhar o resto do Campeonato Brasileiro. É um jogo que vai ser fundamental explicar o Plata. Mas é preciso observar o comportamento desde o primeiro minuto de um Flamengo muito diferente do Flamengo que a gente viu contra o Racing, do Flamengo que a gente viu em outros jogos do Campeonato Brasileiro, do Flamengo que a gente viu no último final de semana. Se olha e fala, esse time está disputando a liderança de Campeonato Brasileiro abaixo, erros técnicos individuais que a gente não está acostumado. Eu tenho uma opinião diferente da sua, mas eu quero primeiro escutar o professor Calçade. Aliás, né, Calçade? Mas rapidinho, só para responder.
A expulsão do Plata determina o rumo do jogo ali. Claro. Só que o Flamengo já não vinha bem antes da expulsão do Plata, apesar do 2x1 e daquele recorte ali parecer muito mais Mas um 3x1. você concorda que vinha melhor do que o São Paulo? Nossa. Esse é o meu ponto. Assim, Principalmente no segundo o Flamengo tempo. Tava Dentro do que era o jogo, mas dentro do que o São Paulo pode fazer, segura o Flamengo tem capacidade de fazer e não faz contra o São Paulo, não achei o São Paulo tão abaixo assim do Flamengo no primeiro tempo. Aliás, estava conversando na redação com o Calçado. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo para o canal. Eu não vou me estender muito aqui, não, porque eu tô indignado com o empate do Flamengo. E a derrota, sim, porque o Palmeiras, caso ganhe o Santos nesta quinta-feira, né, pode abrir 3 pontos de vantagem. O problema, como eu já falei, o problema não é abrir 3 pontos de vantagem, e sim conseguir ter 2 vitórias a mais do que o Flamengo, faltando acho que 7, 8 jogos aí para acabar o campeonato. Então teria que tirar 2 vitórias em 2 jogos. Torcer para o Palmeiras tropeçar em 2 jogos seguidos ou simultâneos, e o Flamengo, nesse intervalo de tropeço do Palmeiras, e o Flamengo ganhar. Entendeu? E, obviamente, tá chegando a decisão da Libertadores. Entendeu? Será que o Felipe Luiz vai colocar o time titular, considerado titular durante todos os jogos? Ou vai chegando perto da decisão, vai começando a mesclar? E o Palmeiras está com 4 pontos de vantagem. Esse é o maior problema. Sabemos que o Santos vai enfrentar o Palmeiras 2 vezes e torcer por, pelo menos uma vez, o Santos empatar com o Palmeiras, né? Ou jogando na Vila, ou jogando no Allianz Parque, porque isso que precisa. A gente agora torcer para o Santos, né? Já que o Santos ganhou da gente na Vila, torcer para o Santos conseguir pelo menos um empate aí, ou 2 empates, ou até uma vitória diante do Palmeiras, que é uma coisa inviável de acontecer, principalmente porque o Neymar não vai jogar no Allianz Parque, né? Então, deixa tua opinião aí. O Samuel Lino fez o gol aí, beleza, teve um gol impedido também. O Alexandro, mal demais, Pulgar também mal, errando muito passe, Saúl também. Aí no primeiro tempo, gol ridículo que o Flamengo levou no primeiro tempo, me lembrou muito o gol que o Flamengo levou na final da Libertadores contra o River Plate, em 2019, né? Com o gol do Borré. Um gol muito semelhante, não foi semelhante, mas me lembrou muito esse gol, né? O gol de hoje, do Luciano, com o gol lá do Borré, do River Plate. Me lembrou muito esse gol aí. Aquele deixa que eu tiro, vem um cara e faz o gol. Agora torcer para o Santos. Esse é o problema. Deixa seu like, tamo junto.